problema, não se preocupe com a porta para fechar. Ele não vai sair. Nem você também. Então a palavra do Senhor colocou em meu coração. Está lá, todo mundo achou? Amém. Amém. Amém, misericórdia. Tá? A palavra do Senhor. O amor deve ser sincero, o bem do que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes. Na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Procurem ser hospitaleiros. Amados, só para a gente conseguir entender o momento em que isso foi escrito em Romanos, Paulo estava querendo ir para Roma, e foi. Hoje até na escola dominical nós estamos falando sobre isso. Ele foi preso, mas ele escreveu isso tudo porque ele queria ir para a igreja em Roma para falar exatamente sobre isso. E hoje na escola dominical foi tão bom, foi muito bom a gente poder entender um pouco mais, mesmo nós estamos em Atos, mas é Paulo também. Mas a gente está ali entendendo, estudando, tirando dúvidas. Eu sou fã da escola dominical, porque ali você pode perguntar sem problema nenhum, pode estudar, pode entender. Se não der volta, a gente pergunta, tiramos dúvidas, e eu acho tão importante para isso. Vou fazer uma pequena introdução. Paulo começa textualizando esse período. Paulo começa mostrando que a vida cristã não é maquiagem. A vida cristã, ela é espiritual. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele escreveu em Corinto. Estava se preparando. Ele estava se preparando. E porém, ele vai mostrar tudo, mas tensões estavam muito grandes, porque ele ouvia falar de como é que estava lá em Roma. Paulo queria anunciar o Evangelho. Paulo tinha essa necessidade de levar o Evangelho a Roma. Ele sabia como é que estavam lá, a situação naquele momento. Ele queria ir para lá, e ele foi. Mas olha como é que ele foi. Ele queria levar o Evangelho para mostrar as características do próprio Evangelho. E às vezes nos colocamos barreiras para levar o Evangelho, que são barreiras que não são barreiras. O Evangelho, ele muda o ser, ele muda o meu coração, ele muda minhas atitudes, ele muda a minha forma de ser como pessoa. Paulo acreditando tanto nisso. Ele ensina que o Evangelho é o poder de Deus. E ele queria levar isso para Roma, onde estava, principalmente era o berço das atividades romanas. Ele sabia o que ia acontecer, mas a renovação da mente de Paulo, e o coração e a humildade dele, não tirou dele a vontade de ele levar o Evangelho para Roma. Todos nós sabemos como é que Paulo chegou em Roma. Sabemos ou não sabemos? Ele chegou preso. Ficou preso. Aí eu estava meditando nesse texto. Eu fiquei imaginando, às vezes eu estou preso nas minhas cadeias,
de levar o Evangelho para o meu vizinho, porque ele não vai querer me ver bem com bons olhos. Paulo foi para Roma pregar, preso, e às vezes eu estou preso com as minhas cadeias, com os meus preconceitos, porque eu não vou levar o Evangelho para o meu vizinho. Eu começo a buscar algumas vezes que eu deixei de falar da palavra do Senhor, e são muitas. Eu queria esse despendimento que Paulo tinha, de levar o Evangelho. Nós estamos começando hoje na escola dominical o como é importante levar o Evangelho para fora dessas portas, para Brandvez, independentemente para onde, aceitando o Evangelho, para onde eles vão congregar o irmão. É a nossa missão. Paulo, quando foi para Roma, havia uma tensão muito grande com gentios e judeus. Havia uma tensão imensa. Mas como é que pode um homem preso pregar para um povo desse? Todo mundo aqui sabe o que Paulo começou a pregar para quem e aonde? Dentro dos... Mas depois ele continuou a pregar. É essa disponibilidade que nós temos que encarar. É essa vontade de levar o Evangelho que eu tenho que pregar. Alegrai-vos na esperança, sede paciente. Na tribulação, persevera na oração. Ore. Meu irmão, ore com direção. A igreja, como foi pregado no domingo passado, é um corpo. É um corpo que necessita de oração, é um corpo que necessita unir a atenção um para o outro. E Paulo começou a fazer isso. E levar o Evangelho, entendendo que o Evangelho é transformador. Ele me transformou. Eu creio que ele transformou a vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Sim ou não? Amém. Nenhum pastor transformou você. Quem transformou você foi o Evangelho. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus é a palavra. Não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E como nós vimos aqui, tínhamos alguns manuscritos, ele já conhecia da palavra. Era um homem letrado, ele conhecia de todas as coisas, ele teve uma presença com Deus. Jesus perguntou assim: Paulo, que me persegue? Ali ele começou a pregar o Evangelho, ali ele começou a levar o Evangelho. Amados cordialmente, pode estar aqui para mim, cara. Amados cordialmente. Não das conversas. Cara, é demais hoje. Uns aos outros com amor fraternal. O que é o amor fraternal? Se eu for falar da cidade, o que é o amor, mas isso aqui é um amor fraternal. O amor fraternal que nós temos que exercitar dentro das nossas igrejas. Eu não consigo entender, levar a mensagem do Senhor, levar e pregar a mensagem do Senhor se eu não tiver amor fraternal dentro da igreja. Eu tenho que honrar uns aos outros. Domingo passado, o Senhor pregou exatamente, o pastor Senhor pregou sobre isso. Ninguém é mais do que ninguém. Eu tenho que amar você da mesma forma. Eu consigo amar o cisne, só Jesus na cama. Eu faço o quê? Só Jesus explica. Mas não porque ele é porque eu tenho que amar. Eu tenho que amar mesmo. Fazer o quê? Mas é o amor fraternal. É o amor que não tem. Eu não tenho nenhuma com Deus, eu não quero nada, eu quero só amar. E eu quero ter esse amor dentro da minha igreja, eu tenho que preservar isso. É o amor fraternal. Honra teu irmão, honra os outros. Isso é que nós temos que exercitar aí na nossa igreja, exercitar na minha vida secular, exercitar no meu trabalho, exercitar com meus vizinhos, que você comece a entender que você está mostrando que você é uma pessoa que foi modificada e transformada pelo Evangelho. Deus te modificou, te transformou. Eu não posso ter as minhas ações
igual a que eu tinha quando não era cristão. Eu não posso. Eu tenho que amar e ter esse amor fraternal para demonstrar isso. O amor fraternal não é um amor de conveniência, é um amor sincero. Mas às vezes a mina nos tira da paciência, tira. Fazer o quê? Mas eu tenho que amar. Deus coloca em nossos corações isso. Um amor cordial, um amor que é prestativo. Como é que eu posso ser prestativo para o irmão? Foi criado por você, ele criou ali o grupo de colégia solidária. Se eu ver que o irmão está com problema, eu tenho que ir lá ajudar. Um amor prestativo. O amor cordial é entender que eu também tenho que ter o amor prestativo. Eu tenho que prestar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que te ajudar. Mesmo sabendo que somos totalmente diferentes, mas o amor prestativo é isso. Você poder contar comigo e eu contar com você. Não é o pastor, não, é cada um de nós. Eu tenho que te amar da forma que você também tem que me amar. Eu tenho que ser prestativo com você da forma que você tem que ser prestativo comigo. Esse sentimento é uma via de mão dupla. Não espere só do pastor. Exercite você também. Comece a entender que eu tenho que ser solícito a você. Se existe alguma coisa que eu possa fazer na igreja, faça. Você não faz para mim. Você não faz para o pastor Cínio, você está fazendo para Deus. Você não botou aquela porta ali. Glória a Deus por isso. Obrigado. Você botou para quem? Para Deus, não foi para mim, não foi para o pastor Cínio. Quando você colocou aquela porta lá, foi para Deus, não foi para nós. É isso que nós temos que entender. É esse amor que eu tenho que também te ajudar. Você não faz para mim nem para esse raciocínio. Mas quando eu vejo o irmão tendo problema, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ser fraternal. Eu tenho que ser gentil. Eu trato você com gentileza. Pode ser que às vezes até eu passe com um problema, eu fale alguma coisa que o irmão não gostou, já peço perdão por esse fato. Nós somos falhos. Mas, meu irmão, me perdoe. E se você tiver alguma coisa que eu lhe falo, que eu lhe feri, venha até mim. A gente resolve. É o amor fraternal. Trata com gentileza o seu irmão. Não é pelo que ele tem, é pelo que ele é. Se afasta daqueles que só tratam as pessoas pelo que ele tem. Para mim, não consigo entender isso numa igreja. Então, meu querido, trate seu irmão com amor. Domingo passado nós entendemos que nós somos um corpo. Como é que a mão direita não vai gostar da mão esquerda? Como é que o meu pé direito não vai servir junto comigo para ir para frente? Todos nós precisamos entender que o corpo também faz parte. E a cabeça é Cristo e o amor faz parte disso tudo. Eu não posso ser indiferente às situações que eu vejo na minha igreja, de não servir, de não ajudar. Não precisa ajudar. Você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus. Eu preciso, ou o pastor Cínio precisa falar para o cara que ele tem que fazer a mesma. Preciso, cara. Você sabe quem você faz para quem? Para Deus. Nós somos falhos. Olhe para o seu irmão. Terça-feira nós estamos lá na casa do Damião. Estamos orando pelos outros. Paramos um tempo para orar um pelos outros. Isso faz parte do meu amor por você e vice-versa. Só vocês precisam de oração. O pastor não precisa de oração. Talvez o pastor precise muito mais de oração. Eu vou para lá, o pastor Cínio vai para lá, com todo o amor no coração. Vocês não têm ideia de como a gente ama o irmão. Porque é uma comunhão
vocês olham, o que nós falamos? O gesto que a Damiana fez na terça-feira, o que eu falei? É um gesto simples, mas é um gesto de amor. Porque ela fez um chá para mim. Você não tem ideia de quanto isso representa. Tudo bem que ela pegou minha constipação, mas faz parte da minha, isso também é amor. Não é não, sim? Faz parte do amor. Você fez o chá para mim e pegou minha gripe. Pronto, tudo certo. Mas isso é um gesto simples? Não. É um gesto de amor, tanto que eu falei, não é simples, pelo contrário, é um gesto de amor. Por menor que seja. Você massageou naquela terça-feira no meu coração. E muitas das vezes, o nosso coração está precisando disso. Muitas das vezes, eu estou precisando de um abraço. E isso faz falta para nós. Principalmente nós brasileiros somos de toque. Muitas das vezes você está ali, passa um dia, aí você faz aquilo massageou meu ego. Simples para você, mas a sua disponibilidade de fazê-lo transformou aquilo que tocou. Isso, imagina você fazer isso normalmente dentro da igreja. Quantos entram aqui? Às vezes a gente não sabe o que ele está passando. Quantos entram aqui precisando que você massageie seu coração? E ajoelhe, cada palavra do pregador, e aí vira as coisas e vai embora. Gaste um pouco, invista um pouco de tempo em ter esse amor cordial com o seu irmão, em abraçar o seu irmão, em chamar o seu irmão, como é que você está? Quer estar bem? Você às vezes tem muito mais com você do que você pensa. Eu não estou falando de bens, eu estou falando do teu coração, eu estou falando de uma palavra de bênção. Muitas das vezes, você se deixa de dar uma palavra para o irmão que está necessitando, por se colocar de uma forma mais, eu não vou falar, cordial, o amor cordial é isso. O irmão está aqui, irmão, como é que você está? Está bem? Chega um abraço. Faz parte, nós somos uma família, nós somos um corpo. Invista nesse relacionamento com você e a sua igreja. Invista nesse relacionamento com você, com os amigos e com a sua igreja. Para nós fazermos essa diferença. O segundo ponto que eu tive dessa mensagem, eu só tirei alguns pontos, porque eu sabia que a gente ia se estender. No versículo 12, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverar na oração. Não. Essa semana eu passei por umas situações, eu me lembrei muito daquele filme Quarto de Guerra. Me tranquei no quarto, em oração. Como foi bom! Como eu estava necessitando daquele momento eu e Deus. Muitas das vezes você para para pensar e acha que não tem mais nada que você possa fazer. Ore. Se você está bom no seu coração pensando que você não tem mais nada para fazer, é porque você está orando por outro. É que você está deixando de investir um pouco mais na palavra do Senhor. Persevere na oração. Quando a vida está transformando você em outra situação que você não acha que tem mais solução, ore. É a única coisa que dá jeito na nossa vida espiritual, é a oração. Quando o crente ora, o céu se abre, o inferno estremece e as bênçãos de Deus caem sobre o povo. Não existe melhor momento entre você e Deus que é a oração. Então, invista. A oração não pode ser substituída por nada, por reclamação, por desistência, por situações que você acha que não deu certo. Ora. Essa semana nós somos em encontro de pastores,
E aí você vê tantas situações e a gente se reúne para orar. E vê quanto Deus transforma após as orações que foram feitas, situações foram modificadas, vidas foram transformadas através da oração. A igreja que não investe em oração, ela é uma igreja que vai ficando cada vez mais distante do Senhor. Você está na alegria? Pausa. Ore. Você está bem financeiramente? Felipe. Ore. Agradeça, porque Deus está de planos. Deus está transformando a sua vida. A tribulação, meus amados, não desista da questão. Você está sendo oprimido? Não desista. Não abandone a oração. Ao longo do caminho, a gente vê tantas pessoas abandonando o Evangelho, porque infelizmente não investiram em tempo de oração. Quando você ora, as pessoas são transformadas, situações são transformadas, e você vai passar cantando e louvando o Senhor. Eu tive uma situação no Brasil que eu tinha que tomar uma decisão dura, mas eu tinha que tomar. Haveria consequência? Vai haver consequências. Mas Deus me deu um direcionamento. E eu tomei. Sabendo que vai ocorrer. Mas Deus falou comigo. Deus foi em cima. Pronto. É o que eu precisava. Então, meus irmãos, eu entendo que cada vez mais que nós colocamos os nossos joelhos no chão, nós vamos transformar não só abravezes, nós vamos transformar vidas sem abravezes. Nós estamos aqui para ganhar os portugueses. Nós estamos aqui ganhando todos aquilo que Deus mandou para nós. Nós estamos aqui para isso. Então coloque seu joelho no chão. Não olhe para o lado do seu banco, para o lado da igreja. Olhe para cima, olhe para o seu alvo. Quando fala, hoje nós estamos tendo algumas situações, não aqui, mas no Brasil principalmente, inversão de valores. Hoje no Brasil, muitos são conhecidos pelos que têm, não pelo que são. Púlpito passou a ser palco. E quando nós entendemos que igreja tem palco em vez de púlpito, não sou contra, mas enquanto menos pastores têm jatos de última geração e sua congregação tem pessoas que não têm alimento, meu coração chora, porque não é isso que Cristo nos ensinou. Não é esse amor fraternal que eu tenho que exercitar com o meu irmão. Não é esse amor que eu tenho que ter. Não é esse corpo que eu tenho que entender que é o corpo de Cristo. Então eu vejo dessa forma, isso me machuca. Nós aqui temos a situação de termos os cabais, poucas pelas nossas condições, mas é o que nós podemos fazer. A loja social, o que nós podemos fazer. É uma inversão de valores que nós, graças a Deus, estamos passando disso, passando longe disso. Como é que eu vou pregar o Evangelho com amor, se eu não tenho esse amor para aqueles que estão mais necessitados? Nós somos num passeio para quinta-feira, familiar, para a Espanha. E eu vendo, a gente conversando com os cidadãos para orar, e um grupo do lado, uma família sentada ao lado, a gente estava vendo que eles estavam escutando, tudo com o telemóvel na mão, um distanciamento da família, um distanciamento de intimidade com a minha família. Se eu não tenho intimidade com a minha família, imagina eu dentro da igreja.
Coloque a sua mão no coração e entende que nós temos que buscar exatamente o que Paulo falou. Olha, eu vim aqui para falar do amor de Cristo, do Evangelho. Que Deus nos ajude a amar mais que a verdade. Que Deus nos ajude a colocar no seu coração a amar cada vez mais que a verdade. Odeie o mal, escolha o bem. Muitas das vezes você não... mas eu não gosto de fazer nada mal. Avalie seu dia a dia. Entenda que você está buscando cada vez mais a palavra do Senhor. E se distancie do mal. Honra mais que exigir. Nós estamos passando tempos em que é mais fácil eu trocar de igreja de que ouvir algumas verdades que o Evangelho fala pela boca do pastor. Mas eu não aceito isso. Irmão, é a palavra do Senhor, está das Escrituras Sagradas. Se te confronta algo, Deus está falando contigo. Para, veja o que está acontecendo. Eu não vou contar, mas uma igreja me chamou para a gente conversar. O filho, 10 anos, estava proibindo os pais de irem à igreja em Portugal. Eu fiquei pensando, 10 anos. Não veio a opinião dele. 10 anos. Eu não sei se eu vim de uma outra época de 10 anos, você tem que obedecer o pai e a mãe. Está nas Escrituras. Honrar o pai e a mãe. Então esse pastor colocou essa situação. Eu falei, vai chegar um tempo que ele vai botar você para fora da sua casa. São peitos são maus, então honra mais do que exige. Se você não concorda com algumas coisas que estão acontecendo, chega para a sua liderança, conversa com eles, abre o seu coração, para que a gente possa melhorar. Não somos perfeitos? Não. Mas nós somos abertos a escutar. E quando você é aberto a escutar, as transformações acontecem naturalmente. Então não exija tanto, não critique tanto, participe mais. Unilateralmente. Não busque algumas situações ao qual você entende que você tem que ter uma carga maior, entre aspas, uma valorização maior, entre aspas, porque é do Senhor. Não pertence a mim, não pertence ao pastor Sidney, nós somos, daqui a pouco nós estamos mais aqui, outros virão. Então não pertence a nós. Nós vamos errar, mas não exija tanto. Contribua com ideias. Busque cada vez mais se aproximar, a entender como nós estamos, como é que está sendo feito e o que está sendo feito. Isso é o amor fraternal. Serviço é negligenciar. Negligenciar, todo mundo sabe o que é. Meu amado, às vezes a gente dá uma outra atribuição a você. Eu não preciso estar lhe lembrando sempre o que você tem que fazer. A gente fica, te lembrando? Não. Felipe, sabia que vinha trocar hoje. Nós chegamos na negligência. Trate o que você tem, o teu chamado, com amor. Os dons que Deus vai lhe dar, o chamado que você tem, é de Deus. Então não seja negligente. Às vezes a gente para pensar, mas hoje eu não vou porque mas faz parte de toda uma estrutura. O Caio faz falta? Às vezes, né? Mas faz. O Felipe faz falta? Faz. Não negligencie os seus chamados, os seus dons que Deus lhe deu. Já pensou, se o Felipe vem aqui, quem vai louvar hoje sou eu?
Vai todo mundo embora, não sobra ninguém. É verdade. O cisne tocando violão, vai quebrar o bichinho. É isso, não negligencie. Os seus dons, não negligencie. Não é para mim, não é para o pastor Cisne, é para Deus. É para Deus. E meus irmãos, se algo está aí satisfazendo, se algo está sendo barreira para você ter essa continuidade nos seus dons, essa continuidade no seu chamado, olhe. Paulo foi preso, pregou preso, converteu pessoas presas. E a gente às vezes está tranquilo, leve e solto e não compreende que o chamado é vosso, que os dons que Deus lhe deu são vossos. Eu não posso tomar conta de todas as coisas na igreja. O pastor Cisne também não pode tomar conta de todas as igrejas. O que nós fazemos? Cada um de vocês tem um dom de um chamado. Então não me negligencio, em nome de Jesus. E preserve, igreja, preserve a oração, mesmo nas maiores tribulações, mesmo nas maiores dificuldades. Aqui na terça-feira tem encontro de oração. Mas a irmã não vem, o irmão não vem. Aí chega no domingo, tá, eu estou com isso. Olha, você tem que fazer, dar um passo para frente. Você tem que começar a entender que a oração é para isso. É uma petição de você para Deus. Não é de você para o pastor Cid, pastor Cid para Deus, e pastor Ricardo para mim, para o Deus. Não. Você venha na terça-feira, venha para a oração, tire um momento na sua casa para a oração, tire um momento na sua casa, para a sua família para a oração. É para isso. Ore. Ah, pastor, mas eu tenho trabalho, todo mundo trabalha. Principalmente as mulheres têm tudo, dupla jornada, tripla jornada. Ore. Não esmoreça nisso. Não esmoreça em você ter esse grande oportunidade de você falar com Deus. Você tem essa oportunidade de falar diretamente com Ele. Se alegre na esperança, em paciência, na tribulação, Thalia. É fácil você se alegrar quando está tudo bem? A esperança, irmão, não é em nós, a esperança é em Deus. Deus, quando me trouxe para Portugal, eu sempre acreditei que Deus é a minha esperança para onde quer que eu vá. Então, se alegre na oração, continue e persevere. Ontem minha esposa estava passando mal, tomou um remédio, tomou hoje. Falei para ela, vamos orar. Vamos orar aí, que Deus vai transformar isso, vai tirar tudo que tem aí, Deus vai. E eu acredito, quem não crê aqui que Deus pode curar do campo? Deus venceu a morte. Mas se você tem e tem que conviver com isso, ore. Olha, alegre-se na esperança. A esperança é que quando nós sairmos daqui, nós não teremos mais problema. Quando nós sentarmos na testa do Senhor, que é uma promessa dele para nós, eu não vou ter mais cabelo branco. A minha não vai andar. É ou não é? Você, mais bonito não dá, mas Deus foi misericordioso comigo. Não, você é mais bonitinho um pouquinho. É assim que é. Então eu fiquei imaginando. Vocês queriam assim de uma maneira mais perigosa. Porque a gente fala que já passou dos Jesus. Um filho chegava a falar para mim, eu não quero ir nessa igreja, eu acho que vocês também não têm que ir. 10 anos.
Eu acho que eu ia pecar. Eu acho que eu ia pecar. E aqui hoje em dia não pode muito fazer isso. Mas eu falei, irmãos, me perdoe o que eu vou falar. Mas o erro não é da criança. O erro foi dos pais. A partir do momento que ele não me vem como um exemplo, ele vai me tratar como igual. E não é. Nós somos exemplos. Você é exemplo quando sai daqui. O órgão, você é exemplo quando você está no seu trabalho. Seja exemplo. Eu sou exemplo. Às vezes é difícil demais, mas eu sou. Ou seja, tento ser. Então coloque na sua vida esse entendimento que é a sua oração. É transformadora. Busca o Senhor. Nós estamos aqui, nós somos uma igreja aberta, nós somos uma igreja que se importa com os seus, ela se importa com os seus, nós estamos sempre presentes. Então, vamos dar mãos juntas e fazermos a diferença em Abradesa. Vamos dar as mãos sermos juntos e fazer a diferença no nosso trabalho. Vamos preservar a nossa oração. Que nós tenhamos o desprendimento que Paulo teve de levar o Evangelho para isso, de pregar para aqueles que seriam seus algozes, de falar do amor de Cristo para aqueles que tinham o poder de matar. E muitas das vezes eu não falo do amor de Cristo para aquele que tem nenhum poder sobre mim. Eu não falo. Honra seu irmão, honra seu amigo, honre seu esposo, seu filho, honre a sua família. Seja fiel a Jesus Cristo na vida. Seja leal à sua congregação, seja leal a Deus, seja leal às suas coisas. Que nós sejamos uma família, que tenhamos esse amor de lealdade, esse amor de servidão, esse amor de compromisso. Eu posso não me agradar muito, principalmente da minha, mas eu tenho esse compromisso com o Senhor. Eu tenho que ser leal, eu tenho que ter amor. Porque Ele tem por nós. Ele doou seu único filho por mim e por você. Que nós sejamos cada vez mais transformados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos transformados cada vez mais pelo seu amor. E que nós sejamos cada vez mais o corpo de Cristo unido pelo amor. Amém? Deus abençoe. Que nós possamos sair daqui com uma ideia de busca de amor, fidelidade, e uma busca de buscarmos cada vez mais a intenção de amarmos uns aos outros, como um corpo de Cristo. Eu tenho muito orgulho da minha igreja. Algumas igrejas que eu tenho ido, eu tenho visto quanto nós somos um povo amável de Deus. Eu tenho visto quanto nós somos agraciados pelo amor de Cristo aqui na nossa igreja. Então eu tenho muito orgulho de cada um de vocês por esse sentimento de corpo, de amizade e fidelidade de Jesus Cristo. Coloque no coração de cada um de nós essa manhã e fortaleça esse sentimento. Amém?